Eu não sou alguém sem pecado, eu tenho muito pendurado em mim. Mas toda hora eu confesso isso, constantemente. Eu não tentaria ir para o céu com os meus méritos. Eu estou solenemente confiando em Jesus Cristo. Eu irei pelos méritos do sangue de Jesus Cristo. Ele morreu por mim. Saudações, amigos, no majestoso nome do Senhor Jesus Cristo. O propósito desse vídeo é responder uma pergunta. E a pergunta é se eu creio na suposta profecia de Kenneth Hagin, de 1964, que profetiza a morte do irmão Branham. Minha resposta é não, eu não creio que esta profecia é genuína. E tenho razões para mostrar neste vídeo, pela graça de Deus. Eu sou Jesse Smith, pastor da Igreja Companheirismo de Cristo aqui em Akron, Ohio. E eu defendo o Evangelho original de Jesus Cristo, que Cristo revelou a São Paulo e tem restaurado através de Martin Lutero, John Wesley e William Branham, de 1909 a 1965. E também defendo o caráter cristão do irmão Branham. Mais uma vez, minha resposta é não. Eu não creio que esta profecia de Kenneth Hagin é genuína, onde ele fala da morte do irmão Branham. Deixe-me ler a tal profecia. Aparentemente, esta profecia de Kenneth Hagin é de um livro dele de 1992, com o título de Ele deu dons aos homens. Aí está um close do livro. Aparentemente, a profecia diz: no final de 65, aquele que está na linha de frente do ministério de cura como um profeta será tirado. Ele dará um passo em falso e Satanás destruirá a sua vida. Mas seu espírito será salvo e suas palavras o seguirão. 66 virá e ele se terá ido. Aqui estão 3 razões por que não creio que essa profecia é verdadeira. A primeira razão é que essa profecia foi dada depois do fato acontecido. Este livro só foi lançado em 1992. O irmão Branham morreu em 1965. Então essa profecia veio 27 anos depois do ocorrido. E até onde eu sei, não há nenhuma prova que Kenneth Hagin publicou essa profecia antes da morte do irmão Branham. E então isso é chamado de profecias após o caso ocorrido. Os acusadores também dizem que essa profecia foi escrita em um livro de 1976 de Frida Ledsen. E isso pode ser verdade, eu não sei. Eu nunca li o livro, mas mesmo que isso tenha sido escrito em 1976, continua sendo 11 anos depois da morte do irmão Branham. E quem confia nessas profecias estão confiando em profecias que veio depois do fato ocorrido. Lembre-se, o irmão Branham foi um verdadeiro profeta de Deus. E no vídeo 6 profecias do Assim Diz o Senhor, eu mostrei que as profecias do irmão Branham foram feitas antes do fato ocorrido e vieram a acontecer pela graça de Deus. E esta é uma das grandes provas que o irmão Branham é um genuíno profeta de Deus. Indo para a segunda razão por que não creio que essa profecia é verdadeira, é que não há nenhuma prova bíblica que algum profeta genuíno de Deus desse um passo em falso e que Deus entregasse ele a Satanás para que Satanás destruísse sua vida. Veja que até mesmo nisto, esta profecia não está em ordem bíblica. Esta frase, ele dará um passo em falso e Satanás destruirá sua vida. Não há nenhum exemplo na Bíblia que algum profeta tivesse cometido algum erro e Deus tivesse entregado ele para Satanás destruir sua vida. A única coisa mais perto disso que podemos ver nas Escrituras é em 1 Coríntios capítulo 5, onde irmãos tinham relacionamentos sexuais com suas madrastas, na qual Paulo diz que até mesmo entre os gentios não tinha esse tipo de pecado. E então Paulo disse para entregar eles a Satanás para que a alma fosse salva. Mas se você ler 2 Coríntios, você descobrirá que este irmão se arrependeu e ele foi restaurado no companheirismo. Então não há exemplo na Bíblia que um profeta tenha dado um passo errado e Deus tenha dado esse profeta para Satanás destruir o corpo. E também, como eu tenho estudado o ministério do irmão Branham por cerca de 23 anos, o irmão Branham não cometeu nenhum passo em falso no ministério em que ele não tenha se arrependido. O irmão Branham era um homem honesto e transparente, um cristão humilde que sempre falava em suas mensagens sobre suas falhas. E em todos os casos ele admitia que era um pecador e se acertava com Deus. Isso prova que ele era um genuíno profeta de Deus, um cristão cheio do Espírito. Então esta tal profecia não se encaixa com o irmão Branham, porque ele nunca deu um passo em falso que ele não tenha se arrependido disto. Portanto, não havia necessidade de Deus tirar ele de cena por algum erro, já que ele sempre se arrependeu dos seus erros. O irmão Branham disse que confessava seus pecados a Deus todos os dias, sendo perdoado e os seus pecados estando debaixo do sangue de Jesus Cristo todos os dias, e estando na luz, como Cristo estava na luz. Eu não sou alguém sem pecado, eu tenho muito pendurado sobre mim, mas toda hora eu confesso isto, constantemente, quando eu vejo os meus erros. E então me desvio daquilo e tento fazer o que é correto. Eu não tentaria ir para o céu com os meus méritos. Eu não chegaria lá. Eu estou confiando solenemente em Jesus Cristo. É nele que confio, eu creio nele.
Eu não tentarei ir porque sou um pentecostal. Eu não tentarei ir pelos méritos de um pentecostal. Eu vou confiando nos méritos do sangue de Jesus Cristo. Ele morreu por mim. E é nisto que quero que vocês confiem, no mérito dele. E então, como você sabe que estará lá, é quando você pontua com um amém cada palavra dele. Porque esta é a palavra tentando se vindicar. E se nós negarmos esta palavra, como ela se vindicará? Estou tão contente em conhecer Ele no perdão dos meus pecados e na certeza que os meus pecados estão debaixo do sangue, pois eu confesso eles diariamente a Ele. Voltando ao tema de profecias dadas depois do fato ocorrido, os acusadores dizem que as 7 visões do irmão Branham de 1933 foram profecias feitas depois do fato ocorrido, e eu concordo que não há gravações de 1933, quando o irmão Branham pregou sobre elas em 1933. Mas há uma citação que o irmão Branham diz: mãos foram levantadas no tabernáculo que estavam lá. Quando o irmão Branham falou nas 7 visões de 1933, e mãos foram levantadas em 1961, 28 anos depois que o irmão Branham deu a profecia. Em 1961, mãos foram levantadas e disseram que eles viram o irmão Branham profetizar. As 7 visões, vamos ver a citação. É da mensagem 70 semanas de Daniel, ano 1961. Agora, em 1933, quando nós estávamos adorando aqui no templo maçônico, onde a Igreja de Deus está hoje, em uma manhã de abril, antes de sair de casa, eu estava dedicando o meu carro. Eu adquiri um modelo 33. Eu estava dedicando ele ao serviço do Senhor. E então, em uma visão, eu vi o fim do tempo. Agora note quão chocante isto é. Lá atrás, no tempo que eu era apenas um garoto. E você pode imaginar como se parecia um carro de modelo 1933. E eu fui lá no templo maçônico, como muitos de vocês antigos aqui se lembram. Está escrito num velho papel em casa. Isto já foi imprimido e enviado ao redor do mundo. Vê, isto foi em 1933. E eu predisse que aconteceria umas grandes tragédias a este Estados Unidos, antes ou pelo ano de 1977. Quantos se lembram de eu dizendo isto? Olhem as mãos, certo? Agora observe, eu predisse que 7 coisas estavam se preparando antes desta grande consumação, ou esta grande coisa que tomaria lugar aqui nos Estados Unidos. Algumas coisas terríveis. A terceira razão por que não creio nesta profecia de Kenneth Hagin é porque Kenneth Hagin é conhecido como um falso ensinador. Há pelo menos 4 doutrinas que ele ensina que é errada. A primeira é o evangelho da prosperidade, que Deus quer sempre que você fique rico e rico. Segundo, ele permitia mulheres pregarem. Sabemos que em 1 Timóteo 2, Paulo nunca permitiu a mulher ser autoritária sobre o homem e pregar o evangelho. O terceiro falso ensinamento que ele ensinou é que as línguas eram evidências do batismo do Espírito Santo. E a última falsa doutrina que ele ensinou foi a palavra da fé. E é claro, isto entra em nomear isto e reclamar isto. É um falso ensinamento. Qualquer verdadeiro cristão sabe que você não pode nomear e reclamar o que quer que você queira. Você só fala se for guiado pelo Espírito Santo. É o que o irmão Branham nos diz quando ele falava sobre chamar os esquilos à existência. Em 1964, o irmão Branham diz que nunca pediu para falar aos esquilos vir à existência. Deus guiou ele a dizer aquilo. E assim foi com todos os testemunhos da terceira puxada. Quando o irmão Branham usou a terceira puxada, eu creio que há 5 testemunhos sobre isto. Em Olhe Sempre para Jesus, de 1963. E em cada tempo que isso aconteceu, foi Deus guiando o irmão Branham a falar a palavra de Deus. Deus disse ao irmão Branham para falar a palavra, para ter fé na palavra de Deus, que Deus revelou ao irmão Branham. Então vamos ouvir essa citação de 1964. O irmão Branham diz que nunca pediu para chamar esses esquilos à existência. Deus quem fez isso. Vamos ouvir a citação. Você está crendo por causa da palavra falada e coisas como esta que ele disse. E todos vocês aqui são testemunhas dos esquilos e essas outras coisas que têm sido feito. Mas você notou, isto foi a soberania dada. Eu nunca pedi a ele: Senhor, deixa eu fazer isto. Falar essas coisas, fazer essas coisas lá. Eu nunca pedi isso a ele. Ele, pela sua própria vontade, veio a mim e disse: você faça isto. Eu não pedi nada sobre isto. Moisés nunca pediu para descer ao Egito, mas foi Deus que mandou ele ao Egito. Então, irmãos, ninguém sabe porque Deus tomou o irmão Branham. Eu compartilhei isto antes. Eu creio que Deus tomou ele para o seu lar porque o povo estava olhando muito no mensageiro e não na mensagem. A razão que creio nisso é porque o irmão Branham disse isso.
Vamos ouvir isso, está na Mensagem Absoluto, de 27 de janeiro de 1963. Irmão Branham disse: vocês observem a mensagem, não dê nenhuma atenção ao mensageiro. Deus vai tirar ele de vocês. Deus não reparte sua glória com nenhum outro. Não observe o mensageiro, observe a mensagem. Vamos ouvir a citação. Estou apenas lhes dizendo a verdade, amigos, não deixe isso passar por alto. Eu não sou nada, eu sou seu irmão. Não dê nenhuma atenção ao mensageiro. Observe a mensagem. Não observe o mensageiro, Deus vai tomar ele de vocês. Ele não compartilhará sua glória com ninguém. Isto é certo, não observe o mensageiro, observe a mensagem. Encerrando. Amigos, este vídeo foi uma bênção pela graça de Deus. 3 razões por que não creio que Kenneth Hagin deu uma profecia sobre a morte do irmão Branham. O triste é que os acusadores do irmão Branham creem nesta profecia de Kenneth Hagin e confiam nela, mesmo que ambas as testemunhas são testemunhos dados após o fato ocorrido. E é interessante que eles acusam o irmão Branham por aparentemente profetizar em casos que já ocorreram. E isto não faz nenhum sentido para mim. Parece que eles mesmos estão se contradizendo. Então, você se olhar para a vida do irmão Branham, ele finalizou os mistérios de Deus. Ele era um genuíno profeta de Deus, revelou o segredo dos 7 selos, teve a virtude de Elias, ungindo ele, e tinha todas as características de Elias. Ele corrigiu cerca de 110 falsos ensinamentos. Ele levou nossos corações de volta à fé dos pais apostólicos. Em outras palavras, a verdadeira e original revelação que Deus deu ao apóstolo Paulo. E eu sou muito grato por isso, pela graça de Deus. Vamos nos manter na palavra de Deus, dividindo corretamente a palavra da verdade. Este caso significa dividindo corretamente supostas profecias. Devemos fazer isto. A Bíblia diz: provai todas as coisas. Não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos. Em 1 João capítulo 4. Qualquer pergunta e algum testemunho sobre este vídeo, por favor, entre em contato comigo. Deus lhe abençoe e que Jesus Cristo seja o desejo do seu coração.